Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Contraponto, um programa que fala um pouco sobre tudo, né? Mas fala bastante sobre as coisas da nossa cidade, sobre as dúvidas que nós temos em relação à política, sobre os desafios que nós temos da cidadania, do meio ambiente. E hoje nós temos um evento bastante especial, recebendo aqui conosco o Moisés Paixão, ele que é cientista social, formado pela Unesp e que é advogado hoje, né, formado pela Univem. E que é um militante aí, histórico aí da área social, das comunidades eclesiais de base, dos movimentos aí pela luta pela terra. É um cara que está sempre ao lado aí dos bairros, na questão da cidadania, que defende aí diversos projetos, né, de inclusão pelo esporte. Então é um cara que tem muito solo percorrido pela cidade de Marília, que gosta de Marília. E a gente gosta de receber pessoas que gostam de Marília aqui no nosso programa. Bem-vindo, Paixão. Obrigado, Luiz. Eu agradeço por estar aqui nesse momento, por esse debate importante, pertinente e necessário, né? Discutir Marília, discutir política, eu acho que é o essencial. Não dá para se construir ou se organizar uma sociedade sem a participação efetiva na política. E participação efetiva é a construção pela base, né? Não dá para fazer política sozinho, não dá para fazer política individualmente. É um esporte coletivo. Eu gosto de falar assim, a política é um esporte coletivo e é um lugar que você consegue, assim como nas religiões em geral, cuidar não só da própria vida, mas cuidar também da comunidade, da sociedade, né? E nesse sentido que eu falo que você pode fazer muita coisa boa com a política, como também pode fazer muito estrago, né? Agora você, Moisés, que é um cara que percorre as ruas, né? Que sabe o que rola nos bairros, nos bares, não que você fica nos bares direto, mas a gente sabe que você é um cara que está sempre conectado com muitas pessoas, que conversa com muita gente. Como que você sente hoje a situação política? Vamos começar um pouco então sobre Marília, a gente está falando. Como é que você sente que as pessoas estão hoje em relação à política local? Então, eu realmente gosto, né, Luiz? Eu gosto bastante, a gente se encontrou várias vezes também, assim, a gente não tem preguiça na rua, né? E nem medo de conhecer a cidade, né? E a cidade não é o centro urbano só não que é importante, mas também as periferias da cidade, né? E aquela coisa que a gente vive na política marilhense precisa de mudança, né? Marília precisa de mudança. A política nacional... E você acha que as pessoas querem mudança, Moisés? Então, a mudança... Ou não? Ou de repente não querem? Querem mudança, precisa de mudança, mas a dificuldade é isso, é construir a consciência de si, né? Consciência de si, como diria o velho Marx, né? Essa identificação enquanto grupo, enquanto comunidade, enquanto interesses e carências comuns, né? E depois avançar da consciência para si também, né? A gente fala assim, a anseio de mudança é uma realidade premente, uma cidade urgente. A questão da condução dessa mudança que aí cabe aos atores políticos da cidade, né? Mas eu acho que o discurso a mudança necessária e urgente, né? E nas periferias, inclusive, né? Onde mais o poder público não chega, né? Onde existe buraqueira, onde existe esgoto a céu aberto, né? Tanto nas periferias da própria cidade quanto nos distritos, né? O abandono é gigante, o abandono é muito grande. Então, assim, é um momento de transformação, é um momento de mudança. Mas, assim, o abandono que você se refere é o abandono físico da cidade. Ainda que a gente tampe os buracos das ruas, a gente sabe que tem outros buracos mais difíceis de serem tampados, de serem resolvidos. E você acha que as pessoas elas querem mudança num nível tal que elas são capazes de abandonar, às vezes, interesses pessoais e partir para os interesses coletivos, esse sim, de construção de uma cidade melhor no longo prazo? Eu acho que esse é o desafio, Luiz, né? Esse é o desafio. O pessoal sente necessidade de mudança, sente na pele o abandono, mas na hora H esquece, né? E os favores, o clientelismo, o coronelismo ainda é muito forte, né? Ele é o grande desafio, é o que tem que ser superado. Aí eu acredito no nosso trabalho, né? No trabalho de base, trabalho de construção social, trabalho de organização de comunidade, trabalho de emancipação política, né? Também, que eu acho que é o ponto, né? Não basta você cuidar fisicamente nas vésperas da eleição, que realmente isso engana bastante, isso traz voto, né? E depois a compra de voto ainda é uma coisa muito forte. A gente tem nesse sentido. Agora, o que a gente tem que pensar política não é para a eleição só, né? É pensar política enquanto construção, né? Enquanto emancipação humana. Daí eu falo que isso é o desafio que a gente tem pela frente, né? As forças progressivas da nossa cidade marilhense, aí não tem cor, não tem bandeira, né? Tem um projeto de luta mesmo.
Então, se a gente conseguir... O desafio nosso é esse, é demonstrar ou é contribuir para a emancipação política, né? O que quer dizer isso, Moisés? Porque acho que as pessoas não vão entender o que é emancipação política. O que é que você acha que as oposições podem dar de diferente para Marília? Podem oferecer de diferente para Marília? A gente tem que, assim, sendo prático, né? Igual o pessoal fala, para o pessoal entender o que é. A gente sabe que a cada 2 ou 4 anos o poder público chega e oferece um consolo, né? Um alento que é um favor assim, imediatista, né? É uma cesta básica, é um contrato de cabo eleitoral, né? E depois 3 anos de abandono, né? 3 anos de abandono, 3 anos sem ter espaço, 3 anos sem voltar, 3 anos sem ser ouvido. Então, assim, o que é a emancipação política? Seria o quê? A participação efetiva, a partir dos conselhos, a partir das associações, a partir de entidades. Então, o que a gente tem que começar a promover nas comunidades, na periferia, é mecanismo de participação efetiva no cenário político, né? A gente tem que começar a sair também, né? Isso não é só a prefeitura, o próprio legislativo, né? O próprio secretariado, assim, sair do gabinete também, sair do seu comodismo e conforto e estar na periferia e conhecer a realidade da periferia. É esse contraponto, como envolver a população nos processos decisórios, nas consultas das decisões políticas, né? Então, nosso desafio, o que é isso? É não só, também um erro aí que a gente tem que avaliar, que todo mundo comete, é pensar política só para a eleição. A gente tem que começar a pensar política para além da eleição e começar a criar mecanismos de participação efetiva, né? Tem muita gente boa em todas as cidades também, né? A gente não pode menosprezar, achar que não conhece política, a população. Mas a gente tem que também, não pode superestimar, achando que não tem um limite, né? O limite da necessidade financeira, econômica, urgente, que impede ainda alguma consciência. Vou falar, consciência para si que é o mais importante, né? Então, mas acho que a pergunta que eu tentei fazer é assim, o que hoje as oposições têm a oferecer de concreto para a população? A gente sabe que existe toda uma necessidade de reconscientização política, de mais participação, enfim, de mais transparência do poder público. Mas, assim, de concreto hoje, você acha que existe um consenso entre as oposições do que Marília precisa? Não, consenso não acredito que haja consenso ainda. Há uma construção. Uma construção. Há um esforço coletivo que eu acho assim, admirável, né? Há um esforço coletivo, há muito diálogo, né? Uhum. Mas o consenso não, porque a construção é no próprio processo, né? Eu não acho que vai ser o grupo de iluminados que vai construir, mas sim é o diálogo e é um bom começo. Perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente tem sempre que pensar o que realmente a gente consegue oferecer de concreto. As pessoas, eu acho que elas estão um pouco também, como a gente mesmo falou, desacreditadas da política, né? E aí vira aquele mecanismo que a gente já conversou nesse programa algumas vezes, que em estar desacreditados da política, a política fica para quem a faz, né? E quem a faz do jeito que sempre fez. E fazendo do jeito que sempre fez, as pessoas caem fora da política, né? Se desinteressam, né? Então, assim, é um jogo um pouco cruel esse, né? Porque dá a impressão que enquanto as pessoas não se envolverem de verdade com a política, as coisas vão continuar sempre como elas estão, né? E em relação à reforma política hoje, como que você vê essas mudanças que estão ocorrendo na legislação e o impacto disso nas próximas eleições? A reforma política é uma necessidade urgente que a gente percebe do sistema político-eleitoral falido, né? A gente vive uma crise nacional, né? Uma crise nacional que o partido que eu faço parte sofre embates diretamente e por vários motivos, por vários erros também. A reforma política é um passo para tentar se aperfeiçoar o mecanismo, a gente fala máquina da democracia, né? A democracia, como diz o nosso companheiro lá, o historiador, o Leandro Carnal, ele fala que a democracia é o pior dos regimes, só é melhor que todos os outros, já tentados e existentes pela humanidade, né? Uhum. É um mecanismo feito pela humanidade falho, mas deve ser aperfeiçoado e não jamais abolido. A democracia é garantia de espaço de liberdade. A gente critica, e realmente a crítica deve ser feita, a falta de participação popular, mas ela só é possível na democracia, né? Então a gente vive a transição, vai ser uma eleição atípica, né? Cortou, acho, o grande... Eu avalio como o grande causador da corrupção,
que é financiamento de campanha por pessoa jurídica, né, que não pode ser feito nessa eleição, que vai ser uma situação diferente, né? Então a eleição hoje realmente, né, inclusive vários partidos grandes viraram máquina eleitoral de arrecadação de dinheiro, de recursos para a campanha. E isso você cria a dependência e a submissão, né, do agente político ao poder econômico que o elegeu. Então assim, eu vejo com bons olhos essa reforma e várias outras devem ser feitas também, mas essa específica vai mudar muito o cenário político, né? O Caixa 2 vai permanecer, né, vários políticos profissionais vão trabalhar com o Caixa 2, mas o risco de serem caçados, serem punidos por isso é maior. Então, assim, a reforma política, como toda reforma que acontece na sociedade, né? É uma necessidade de um sistema que chega que esgota, né? Então, o sistema político tradicional, eleitoral, né? Que é sistema político baseado no poder econômico, está esgotado, né? Houve vários embates, não vamos entrar na discussão, aprofundar, mas, né? Mas eu vejo com bons olhos a reforma, né? A reforma, inclusive, tardia, né? Perfeito. E você acha que a questão, por exemplo, do voto distrital é interessante para a gente ou não? O voto distrital, ele acaba também nesse sentido, que hoje a gente tem o quê? O voto é estadual, então a gente tem os caciques políticos das capitais. Isso. E a gente tem a dificuldade, sim, o interior um pouco abandonado na questão da representatividade, né? Pode ser um avanço o voto distrital, né? Pelo menos para alguns partidos, não. Mas a gente tem também casos aí de que alguns caciques regionais vão permanecer fortes, né? No voto distrital também vão, lógico. Os caciques, mas aumenta pelo menos a participação do interior, né? O interior que é longe das capitais, isso no estado de São Paulo, como no próprio Brasil, né? Então você tem mais acesso, mais inserção. Então, né, causa alguns avanços e democratiza um pouco mais o sistema federativo nacional, né? Não, mas é o que você falou, né? O voto distrital ele pode até fortalecer, né, os caciques locais e tudo mais, né? Mas é isso aí, estamos terminando o nosso primeiro bloco, já voltamos para o segundo bloco com o Moisés aqui. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã, a notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Você conhece a Diolaser? Na Diolaser você encontra ambiente agradável e seguro, atendimento personalizado, depilação definitiva com laser de diodo, tecnologia avançada, tratamentos estéticos de última geração, eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já? Agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para Diolaser, Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética. Ambientes com o poder de direcionar o seu olhar e provocar sensações de harmonia e leveza. Planejar cada detalhe para valorizar o espaço, realçando linhas e formas. Iluminar para ir além. Iluminar para ser feliz. Ilumine sua vida. Comece hoje pela sua casa. Casa Sol, transformando sua construção em uma obra de arte. Tá na cozinha, na área de serviço, tá no banheiro, tá até no quintal. Quimetais tá na sua vida há 48 anos. Quimetais, paixão por qualidade. Quando uma semente encontra o solo perfeito para germinar, acontece o milagre da transformação. E a Toque Verde Paisagismo é especialista em criar espaços harmoniosos para um ambiente mais saudável, com planejamento, execução e manutenção dos jardins dos seus sonhos. Dê asas à sua imaginação, dê um toque verde em sua vida. Olá, estamos de volta hoje no programa Contraponto, recebendo o Moisés Paixão, cientista social, advogado, ativista, né? E que está aqui respondendo uma série de questões interessantes sobre política e sobre nossa sociedade, né? E eu perguntaria a ele agora sobre a questão justamente da reforma política. A gente estava falando sobre isso
E ele, como membro do Partido dos Trabalhadores, talvez possa nos responder por que o PT não se empenhou nem um pouco, vamos dizer, em promover uma reforma política substancial no Brasil nos últimos anos. Será que o PT se acomodou ao jogo da direita, assim, do poder movido pelas grandes empreiteiras, pelo grande capital, e uma vez que estava ganhando com essas regras, decidiu conservá-las? O que você acha, Moisés? Essa é uma boa pergunta, Luiz. E eu acho que sim. Eu acho que essa acho é a que crítica. sim, né? Eu acho que essa é a crítica, viu? Em algum momento a gente se perdeu, né? Ou seja, as regras da corrupção foram absorvidas, né? As regras desse financiamento, vamos dizer, privado, né? Foram mantidas, entre outras coisas, né? E o PT se acomodou a essas regras. O PT, eu avalio que a gente se iludiu, né? A gente se iludiu achando que, porque estava no poder, era suficiente manter a regra que permaneceria, né? Vários companheiros nossos fazem a crítica interna. Nossa crítica é muito forte internamente. A gente parece que se perdeu, esqueceu o que a gente é, de onde a gente veio, né? Em algum momento a gente se perdeu disso aí. E mais também, né? A gente parece que vários dos nossos companheiros do nosso projeto acabou achando que nunca ia acabar, né? Então, realmente, a gente perdeu a oportunidade de fazer uma reforma tanto política quanto tributária também, né? E também da reforma também aquela que vai falar do monopólio da grande mídia também, né? Uma democratização da mídia. Então o PT, eu acho que se acovardou em alguns momentos de enfrentar questões cruciais para fortalecer e amadurecer a democracia brasileira, né? E hoje está pagando por essa omissão, por essa falta de ação. O PT teve oportunidade, né? Teve governabilidade, teve apoio para poder transformar, mexer em algumas feridas da democracia brasileira e deixou passar essa oportunidade. Então a gente vive um momento aí de uma crise causada por vários motivos, mas principalmente por alguns erros nossos, né, por vários erros nossos, que a gente precisa hoje recomeçar, reinventar. O PT de Marília é tranquilo, né, que está afastado talvez do cenário decisório e não teve esse problema, né, de participação em escândalos, em várias questões, mas independe disso, nosso PT é nacional, não é uma ilha, então a gente está pagando sim um preço de algumas ações que eu diria que houve erro de ação, né? E realmente hoje o PT tem que se reinventar, hoje o PT também está correndo, voltando a ser a origem, né? O que sustentou a reeleição foi o movimento social, o movimento popular, e o que está na briga contra o impeachment, que não vou discutir que é golpe não, que a gente tem outro tema que a gente vai longe também, são os movimentos sociais, o movimento popular. Então o PT hoje ele teve que se redescobrir. A gente tomou um tombo para a gente lembrar quem a gente é, de onde a gente veio. Eu acho muito difícil assim, o PT fazer a autocrítica do jeito que teria que ser feito, né? Ou seja, instalar um comitê de ética, começar a fazer a responsabilização adequada de quem fez o quê. Eu acho realmente um exercício muito difícil, né? Conversei com alguns deputados, inclusive do próprio partido, e realmente não vi essa coragem que você mesmo disse que é necessária. Mas assim, a gente tem que hoje, né, valorizar as pessoas que fazem política, independente disso. Quem tem a coragem de sair para a rua e falar sobre política, tem a coragem, inclusive, de defender o que acredita, né? É nesse sentido que eu acredito que o teu trabalho ele tem valor, né? Mas, assim, independente disso, né, a gente tem uma agenda municipal, como a gente conversou, né? E o que você tem sentido das ruas, assim, que as pessoas estão mais precisando? Qual é a necessidade que você sente que vem da população para as próximas eleições, para uma nova, vamos dizer, para um novo cenário político local? Marília também tem várias carências, né? A gente discute a crise do cenário nacional, que é necessário discutir, mas a política municipal a gente esquece um pouco, né? E a estadual também a gente não entra na discussão, né? Marília a gente vive uma situação típica de falta de democracia. Marília está um pouco atrás do cenário nacional, né? Marília a gente vive uma situação de que uma família governa há muito tempo e dita os rumos da cidade, e a gente não consegue nem fazer um debate, uma posição política, né? Porque aqui, se você faz uma posição política, você tem a sua vida privada, particular, invadida, né? Devassada, né? Pelo controle monopólio que eles têm do meio de comunicação local e o jeito de jogar politicamente. Por isso que eu falo. Então, Marília, a gente tem que fazer alguma aliança de construção, que a gente tem que, assim, chegar na divergência política ainda.
Então Marília está um pouco atrás de ser um debate apenas político, né? Então o primeiro ponto é, Marília precisa da cultura política de avançar para a democracia política. Né? A gente ter o adversário político como adversário, não como inimigo. Né? Isso falta em Marília ainda. Né? E outra questão também é ter a demanda dos servidores municipais. Né? Sou servidor municipal efetivo concursado, e a gente enfrentou uma greve muito boa ano passado, e a gente sentiu que a truculência e a falta de diálogo do poder público municipal. Né? A gente tem o quê? Uma situação também de privatização do Departamento de Água e Esgoto, né? Que a gente acha como que é mais fácil privatizar do que reformar e cuidar. Né? Setor estratégico não deve ser privatizado, na minha avaliação. A gente vive também no município uma crise aí que também é nacional e estadual, mas também de especulação imobiliária, né? E ocupação desregrada do imóvel do território municipal. Então, assim, com várias terras e casas abandonadas, então a gente vive o interesse das imobiliárias mais forte do que o interesse da população. Então, assim, Marília precisa de reforma, Marília, como no Brasil, né, de reforma imobiliária, né, de reforma urbana também, reforma rural e reforma agrária também, a gente precisa trabalhar. Então, assim, o que a gente precisa? Isso de política macro, mas na política micro também a gente precisa disso, né? Valorização dos servidores municipais. Nesses 4 anos não teve concurso público, teve um processo seletivo que não é efetivo, tem a terceirização desenfreada no município. Então, assim, Marília tem várias necessidades, tem várias bandeiras de luta que pode empoderar as oposições, que realmente têm que ter o contato direto com o povo e ter coragem de enfrentar a situação. Em relação à reforma, você falou da reforma urbana um pouco, né? Nós abordamos aqui algumas vezes essa questão, né? Até porque é uma área bastante interessante, né? Nós tivemos a Conferência das Cidades, onde houve inclusive uma discussão bastante superficial sobre os problemas da cidade. Não houve ainda nós não temos um horizonte para a revisão do nosso plano diretor, né, de forma participativa, democrática, como que tem que ser feito. Não houve ainda uma política adequada, né, ou seja, estão se construindo casas, isso é louvável, apartamentos, tal, a gente vê o pessoal fazendo, mas a gente ainda continua com 19 favelas, né, sem um cenário. Então a gente vê que a política habitacional ela é feita em torno do mercado e não em torno das necessidades dos mais carentes, né? Isso é uma pena, porque você vai ver, as favelas hoje elas estão crescendo, né, em Marília, por incrível que pareça. Você vai lá, você vê uma área cada vez maior e o estado de degradação é o mesmo. Então, é uma pena. Você tem uma política habitacional? Sim. Voltada a quem? A quem pode pagar, né? Ou voltada a quem? A uma pequena parcela em relação às necessidades das pessoas. As pessoas, inclusive, sendo jogadas para áreas, como você falou, distantes, sem infraestrutura, por conta do capital especulativo, porque a terra é mais barata lá. Mas não é de acordo com as necessidades das pessoas e nem de acordo com o plano diretor, né? Então, é uma coisa dolorida. Em relação à reforma agrária, você acha que é necessário ainda, apesar de a gente ver toda essa dominação da mídia falando do agronegócio e tudo mais, a força do agronegócio, você vê como necessária a reforma agrária no Brasil hoje? E complementando a pergunta, você vê a reforma agrária necessária e possível na área rural do nosso município? A reforma agrária é só do Brasil, ela adquiriu a proporção de revolucionária, né? Não, ao contrário, a reforma agrária foi um mecanismo do capitalismo, né? A gente dos Estados Unidos fez reforma agrária, o Japão fez reforma agrária, a Alemanha fez uma tremenda reforma agrária, né? Então, assim, são países hoje, a Inglaterra fez reforma agrária, quer dizer, grandes países, potências capitalistas, começaram, junto da sua revolução econômica, uma reforma agrária, né? Então, por isso eu falo, no Brasil foi um caso atípico, né? Todo país capitalista desenvolvido fez a reforma agrária, é uma reforma capitalista, né? Uma reforma da classe média e classe alta, né? No Brasil mudou a situação. O capital urbano se fundiu com o capital rural e criou esse monstro aqui no Brasil, que fala em reforma agrária é ser de esquerda. Então é um absurdo criado no Brasil, historicamente criado no Brasil, né? Que foi criado como grandes fazendas, grandes feudos, sesmarias, capitanias hereditárias, né? E adquiriu esse caráter que não tem nada a ver não tem nada a ver com o caráter revolucionário, a reforma agrária, que é criar pequenos camponeses, criando pequenos burgueses do campo. Mas no Brasil mudou essa característica. O Brasil teve essa característica histórica de distorção e, ao mesmo tempo, fala assim, a gente vive hoje o agronegócio como importante para o balanço comercial,
mas o que hoje que cria o alimento, a cesta básica é a agricultura familiar. É uma reforma capitalista, na verdade. A reforma agrária é uma capitalista. No Brasil não tem esse perfil. Inclusive nos Estados Unidos, mais para o oeste foi isso, logo depois da Guerra da Secessão e a libertação dos escravos, a política era 40 acres and a mule, quer dizer, 40 acres e uma mula para cada escravo que tivesse sido libertado, para as pessoas que queriam ocupar o oeste, enfim, uma grande reforma, justamente para dar para as pessoas condições de elas consumirem, né? Condições de elas serem agentes, né, protagonistas no sistema capitalista, né? E não uma reforma, vamos dizer, de esquerda, comunista, né? Isso aí. Então, assim, é realmente o que você está falando. E você acha que isso é pertinente? Você vê que existe essa necessidade em Marília hoje? Assim, é um tema que é muito delicado, né? É um tema delicado, mas a gente não tem problema em enfrentar, né? E Marília tem, assim, a avaliação é essa, né? Tem mapeamento, tem todo o trabalho feito de movimentos, tanto da CPT, né, Comissão Pessoal da Terra, como do MST, de análise de terras produtivas. Existe essa análise? Existe estudos. E né? qual que é a avaliação desses estudos? Então, na região de Marília tem muita área improdutiva também, né? Uhum. Aí tem várias situações que a gente Quanto tem. por né? cento da área territorial, rural de Marília é improdutiva, você sabe dizer? Eu não tenho esse dado, Luiz, eu não tenho esse dado agora aqui, mas a gente tem como levantar e trazer para um próximo debate. Perfeito. Caso, né? Mas o que a gente vive aqui são várias situações. Tem a área improdutiva, que apta para a reforma agrária, como também tem várias situações de fazendas irregulares também, né? O trabalho sem o trabalhador sem os registros de trabalhista cumprido, tem sem a questão tributária também. Então, assim, esse cenário a gente consegue trazer para fazer um debate de que família que queira voltar para o campo tenha condições de trabalhar e desenvolver pequenos nichos também de mercados consumidores, né? E o problema é que a gente vive que é uma situação no Brasil que tudo distorce, né? Reforma agrária, que é a reforma capitalista, virou revolucionária. E a agricultura familiar, que é o que gera realmente os alimentos, os itens da cesta básica, e que tem projetos também de parceria com as escolas, tem problema de desvio de merenda. Então a gente tem que avançar muito na questão dos controles dos mecanismos de combate à corrupção, mas ao mesmo tempo a gente tem que avançar no sentido de base mesmo, né? Até o Leandro Carnal mesmo disse, né, que não é impossível um governo corrupto num país de gente honesta, né? Ele faz essa crítica também. Então, assim, essa crise política que a gente vive, essa crise de corrupção, eu vejo que é um primeiro passo, um avanço, para que a gente reveja a nossa atuação enquanto sociedade, enquanto cidadão. Uhum. Perfeito. Muito bem. Eu acho a sua análise perfeita. A gente está recebendo aqui você quando você quiser, né? A casa é sua, aqui no Contraponto. E eu agradeço, né, a presença do Moisés Paixão e até mais. Boa noite a todos. Boa noite, e eu agradeço, Luiz, pelo espaço, pelo debate, e assim, a gente aprende muito e cresce muito nesses diálogos. Talvez a gente, daqui para frente, também, além do seu programa, começar a criar fóruns de debate, que eu acho que é o caminho da emancipação política. E o caminho da construção democrática, né? É isso aí. Muito obrigado.